Muito bem. Bom dia aos senhores, bom dia às senhoras. Sabe que ontem eu percebi que eu esqueci de dar um pedaço da matéria. Mas deixa eu explicar qual foi o pedaço que eu esqueci. Eu cheguei no escritório e falei assim, opa, eu acabei o nulo, vou explicar o anulável e não expliquei o negócio. Mas eu vou falar o que faltou e o momento que eu vou falar, e se eu não falar, daí os senhores gritam, Simão, você esqueceu de novo. Porque a pessoa idosa é assim, né? Vai esquecendo as coisas importantes. Eu não falei de um tema que, aliás, quem foi no seminário quinta-feira, era a última pergunta, que chama-se conversão do negócio jurídico nulo. Eu vou acabar a anulabilidade, vou falar dos vícios do consentimento. Quando eu falar dos vícios sociais, o último vício é a simulação. E aí, como a simulação gera nulidade absoluta, é um bom momento para falar da conversão do negócio jurídico nulo. Então, depois de simulação, eu tenho que falar esse ponto antes de prosseguir. Bom, eu na aula de ontem, então, falava sobre o artigo 166 e as hipóteses de nulidade absoluta do negócio jurídico. E o que eu disse para o artigo 166 vale também para o artigo 171. Eu até disse para os meus assistentes que as aulas estão muito áridas, mas agora elas vão ficar mais divertidas, porque nos vícios vem a casuística. Então agora a gente consegue dar exemplos mais pé no chão para os senhores. Então o que eu disse para o 166 vale para o 171. As causas de anulabilidade que estão no 171 não são esgotantes, exaustivas. Por quê? Porque outros dispositivos do código podem trazer hipóteses e trazem de anulabilidade do negócio jurídico. Aliás, alguns deles eu já comentei com os senhores. Lembra que eu falei? O marido não pode vender sem autorização da mulher, o pai não pode vender para um filho sem autorização dos outros. São causas de anulabilidade que não estão no 171. Então o 171 eu chamaria de regra geral dos casos de anulabilidade. E depois tem os casos específicos espalhados pelo código. Como eu fiz a minha tese de livre docência em prescrição e decadência, e como eu lhes disse ontem, que a decadência passada, transcorrida, o prazo transcorrido, decai-se do direito de anular, não declarar nulo, porque o nulo é nulo para todo sempre, como eu lhes disse ontem. Eu acabei estudando os casos de anulabilidade do código para tentar dar uma base científica para o início da decadência. E a anulabilidade realmente vai muito além do artigo 171 que eu vou citar hoje. Vários dispositivos cuidam. Eu poderia lembrar, então, do casamento anulável, eu poderia lembrar da anulabilidade. Aliás, o casamento anulável, que segue regras próprias diferentes da anulabilidade da compra e venda, da doação, tem regras próprias no casamento. Eu poderia lembrar da venda de ascendente para descendente, sem autorização dos outros, que é o 496. Eu poderia lembrar da venda de ascendente para descendente, da venda por um dos cônjuges, sem a anuência do outro. Esses 3 artigos, eu me lembro bem que são hipóteses de anulabilidade fora do artigo 171. Sem contar um tema que o João está estudando para o TCC dele, que diz respeito, é um dos temas talvez mais difíceis, que é doação, quando eu dou o que eu não poderia doar. Por que eu não poderia doar? Se eu tenho filhos, os chamados herdeiros necessários, eu vou dizer filhos, podem ser filhos, netos, bisnetos, descendentes. Vou usar filhos para usar linguagem comum, tudo bem? Se eu tenho filhos, eu não posso doar tudo que eu tenho. Assim como eu não posso testar tudo que eu tenho. E se eu tenho filhos e dou 100% para o meu sobrinho, eu vou ter um problema. Essa doação é chamada pelo código de nula. Doação inoficiosa. Artigo 549 do Código Civil. Se eu dou tudo que eu tenho, a doação é nula. Mas, por incrível que pareça, está escrito no código, é nula. Muitos autores dizem que ela é anulável. Para mostrar para vocês que não é um 171 que vai esgotar o tema da anulabilidade. Até nesse caso, da chamada doação que invade a porção que eu podia deixar por testamento, alguns autores chamam de anulável. Aliás, até um bom exemplo. Lembra-se que na aula de ontem eu disse assim,
o que é nulo para todo sempre, e o anulável, passado o prazo, convalida. Que o nulo tem uma estabilidade e o anulável uma instabilidade, porque ou ele convalida ou ele é anulado. Os senhores vão estudar, por exemplo, no escritório de vocês, no 11, no DJ, onde quiserem, a doação que invade a legítima. Vocês vão abrir o código, 549, tá? Vai estar escrito assim, é nula a doação que invade a legítima. Daí vocês vão concluir, se é nula, eu não tenho prazo para alegar essa nulidade. É nulo hoje para todo sempre, tudo bem? Daí vocês vão ter um cuidado. Vão ao STJ estudar os julgados. Os julgados vão dizer, o prazo para alegar a nulidade é de 10 anos. Vocês vão dizer, o Simão ensinou tudo errado. Ele disse que era nulo e que não tinha prazo. Agora o código diz que é nulo e o STJ diz que em 10 anos esse prazo se extingue. Por quê? Porque são daquelas hipóteses que a lei diz uma coisa, a doutrina diverge da lei e o STJ dá a última palavra em direito civil e diz o que ele quiser. Então vocês vão ter hipóteses até que não é clara a situação se é de nulidade ou anulabilidade. Porque se for de nulidade não haveria prazo, certo? E o STJ diz, o prazo é de 10 anos. Daí vocês vão falar, o Simão ensinou errado. Não, é um daqueles assuntos que são controversos, tudo bem? Quais são as hipóteses de anulabilidade do artigo 171 do Código Civil? A primeira delas é o ato praticado por relativamente incapaz sem a devida assistência. Incapacidade relativa do agente. O segundo caso é o caso dos chamados vícios do consentimento, que são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. O estado de perigo e a lesão. A fraude contra credores também gera anulabilidade, mas ela é chamada de vício social. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão são vícios do consentimento. Anulável. Fraude contra credores, vício social, também anulável. Simulação não, simulação é nula. Depois, por expressa determinação da norma. É aí que entra a questão dos casos espalhados pelo Código Civil. E por fim, como regra, quando a lei exige concordância de alguém para a prática de um ato, e a concordância não vem, esse ato é anulável. Concordância de alguém para a prática do ato. Eu quero lembrar uma frase que eu disse rapidamente na aula passada, eu quero retomar aqui. Se eu sou casado por comunhão universal de bens, é um regime que o que é do meu cônjuge é meu, o que é meu é do meu cônjuge. Tudo bem? É tudo nosso. Se eu for vender a minha casa, tem um erro de concepção, porque a casa é nossa, certo? Então eu não preciso da concordância dela para vender, da concordância dele, eu preciso da vontade. Eles são vendedores. Estamos de acordo? E se um vende o que é do outro, o problema não é de consentimento. O problema é que o outro deveria praticar o negócio jurídico. Estão me acompanhando, senhores? Estão com dúvida até aqui? Na comunhão universal. Na parcial, o que é meu, a lei exige consentimento dele ou dela. Aí é consentimento, é concordância, porque eu estou vendendo o que é meu. Então, por óbvio, senhores, que se eu e minha mulher somos donos da casa e só eu vendo, vocês concordam que o problema é de inexistência da vontade dela, certo? Eu vendi o que não era meu. É diferente de eu vender o que é meu sem ela concordar, que aí é problema de validade. Ficou claro isso para todo mundo? Os senhores entenderam a diferença? Por isso que, quando alguém vai vender um bem na comunhão parcial, a pergunta é, esse bem é só seu ou é do casal? Não, é do casal, porque eu comprei já casado. Então a vontade dos dois, vendedores, Maria e José, ou Maria e Ana, ou João e José. Depende do casamento homoafetivo ou heteroafetivo. Agora, Simão, eu herdei o bem do meu pai, comunhão parcial. Esse bem é só meu? Sim. Posso vender? Sim.
preciso da concordância dela ou da concordância dele. Concordância, aí dá anulabilidade, quando falta essa concordância. Ficou claro para os senhores a diferença entre vender os dois e vender um com autorização do outro? Não confundam as coisas. Muito bem, essas são as hipóteses de anulabilidade. Disse eu na aula de ontem que o próximo tema é o tema dos vícios do consentimento. Eu vou separar os vícios do consentimento dos vícios sociais. Os vícios do consentimento ocorrem quando há uma disparidade entre a vontade real e a vontade declarada. Disparidade. Eu quero uma coisa e declaro outra. Ou seja, a vontade interna quer A, mas a vontade externa diz B. Há uma disparidade, diferença entre o que eu quero e o que eu declaro. Esses são os chamados vícios do consentimento. Eu quero A e declaro B. Quais são eles? Erro, dolo, coação, os três clássicos do Código de 16, erro, dolo e coação, acrescidos pelos dois do novo Código, que são o estado de perigo e a lesão. O estado de perigo, 156, e a lesão, 157. Esses são os vícios do consentimento. O que são os vícios sociais? São os últimos dois. Fraude contra credores e simulação. Nos vícios sociais, há coincidência entre o que eu quero, engasguei, e o que eu declaro. Não há disparidade. O que eu quero é o que eu declaro. Mas eu faço isso com o objetivo de enganar alguém ou de prejudicar alguém. Portanto, se eu digo, eu quero casar com você que é americano ou americana para obtenção do green card, nós vamos simular. Porque nós não queremos casar para constituir família, ter filhos, viver uma relação afetiva. Eu quero o green card. E vou te pagar por isso, tá? Não pense que a pessoa vai casar comigo pelos meus belos olhos, nem pela minha simpática barriga. Eu vou dar dinheiro para conseguir esse casamento. O que eu quero? Casar. Mas é um casamento para obter green card. Nós estamos simulando um casamento, mas nós dois, gente, na simulação, os dois sabem que aquilo é uma enganação. Aquilo é um teatro. Aquilo é fake. Exclusivamente para enganar ou prejudicar terceiros. É como na fraude contra credores. Eu vou ter um deslocamento patrimonial para prejudicar o meu credor. Portanto, se eu digo assim ao meu amigo Pedro, Pedro, você quer comprar a minha casa? Ele diz não. Eu falo, mas compra que eu preciso que entre uma venda fraudulenta para tirar do meu patrimônio, porque os credores vão em cima dessa casa, finge que você está comprando. A gente combina, vamos fingir. Nos vícios sociais, o que eu quero é o que eu declaro, mas tem o intuito de fraude, de prejuízo ou de engano. Vocês vão ver que a simulação, ela é bonitinha, que tem simulação que não prejudica ninguém, só engana, sem gerar prejuízo. Mas nós vamos ver isso na última aula dos vícios. Portanto, vamos começar com eles. Os chamados vícios do consentimento. Evidentemente que se eu tenho o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão, e eu os defini como situações em que a vontade real é diferente da vontade declarada, vocês estão me perguntando por que são 5? Podia ser 1. São 5 porque os motivos entre a disparidade da vontade real e da vontade declarada, os motivos são diferentes. Os motivos entre eu que quero A, mas digo B, são diferentes. É isso que caracteriza cada um dos vícios.
Aí, talvez eu começasse explicando aos senhores, pelo Código Civil, o primeiro vício, que é o erro. E depois vem o dolo. E depois vem a coação. Há muitos anos, quando o Código Civil entrou em vigor, ele cometeu uma releitura dos vícios. No Código de 16, só eram 3 vícios, erro, dolo e coação. Era a coisa mais fácil da aula sobre o tema. O Código de 2002, ele gera um desafio ao professor, que é fazer vocês entenderem que, atenção agora, e eu vou ter que falar isso várias vezes, o Código de 16 olhava com carinho, com cuidado, a figura do declarante que erra, que é vítima do dolo ou vítima da coação. Ou seja, se nós fôssemos falar em termos teatrais ou de Oscar, o prêmio de ator principal ia para aquele que era o que errava, vítima do dolo ou vítima da coação. O interesse do sistema era preservar esta pessoa. Eu brinco sempre que eu adoro chamar quem erra de errante, mas errante não é quem erra, é quem caminha. O cavaleiro errante é que caminha. Então é o declarante em erro. Era o declarante em erro, era o declarante enganado e o declarante coagido que eram protegidos pelo Código de 16. O Código de 2002, isso está naquele livro que o Moreira Alves fez, quando ele explicou as principais mudanças do Código Civil. Está naquele livro. Um dos temas mais legais chama-se cognoscibilidade do erro, que eu vou discutir longamente com o senhor, está nesse livro. Ele diz assim: a parte geral do Código de 2002, que é de autoria dele, o anteprojeto, ela muda o eixo de proteção. Ela deixa de olhar com mais carinho para quem erra, para quem é vítima do dolo ou para quem é vítima da coação, para olhar para aquele que contratou, com quem erra, com quem é vítima do dolo e com quem é vítima da coação. Por quê? Porque ele vai trazer uma locução que, quando isso saiu no papel, eu me reuni com os meus amigos e falei assim, eu nunca vi isso em direito civil. Que é a locução conhecia, presta atenção agora, ou deveria conhecer. Essa locução deveria conhecer, ela é inédita. O Código 16 jamais pensou em dever de conhecer alguma coisa. A pergunta era, Letícia, você sabe ou você não sabe? Você conhece ou não conhece? Isso era Código 16. Letícia, você conhece? Não, mas você deveria conhecer. Opa, nós mudamos o foco da questão. Tá clara essa introdução? Claro que agora eu vou desdobrar isso para explicar no caso concreto. E, portanto, um dos artigos que me deu mais prazer escrever, que eu escrevi há muitos e muitos anos, a pedido do professor Tartucci, foi exatamente o artigo sobre o erro, que deu um enunciado na jornada de Direito Civil. Eu poderia começar explicando para os senhores o erro, na ordem do código, mas eu prefiro começar explicando o dolo e a coação e voltar para o erro. E os senhores vão perceber por quê. Porque com o dolo e com a coação, é muito fácil os senhores entrarem no clima do Código de 2002. Como é que ele construiu a matéria dos vícios. E eu volto para o erro na sequência. Porque o erro é o mais difícil de se explicar. Até o senhor ontem dizia sobre o erro de direito e erro de fato. Como o senhor se chama? Doutor Guilherme me fez uma pergunta muito interessante, depois eu vou... Se eu não lembrar, o senhor fala, Simão, fala do meu caso, eu vou contar para eles. Bom, vamos começar com o dolo. O dolo decorre de expedientes enganatórios, com o objetivo de levar alguém a celebrar um negócio que não celebraria, ou celebraria de maneira mais vantajosa para ele, que não celebraria o negócio, ou celebraria de maneira mais vantajosa. Dolo tem o deceptus, que é o enganado, deceptus, e o deceptor, que é o que engana, que é literalmente o radical em inglês
do verbo to deceive, que é enganar. É a mesma palavra, do latim para o inglês. Portanto, eu vou ter quem engana e quem é enganado. Por meio de eu adoro essa palavra, ardil. Aliás, o termo ardiloso é um dos adjetivos mais, talvez, complexos da língua portuguesa. Uma atitude ardilosa. Eu, semana retrasada, vi uma atitude ardilosa que deu um grande resultado para quem fez o ardil de uma maneira genial, que pegou todos de calça curta. Dito isto, eu vou ter então, no artigo 145, são negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando o dolo é a causa, leia-se, é a razão que me levou a contratar. É o motivo. Se não houvesse dolo, eu não teria contratado. Eu pergunto, o senhor quer me vender o seu carro? Você fala assim, não, esse é um Fusca que eu herdei do meu avô, modelo 69, que tem uma vantagem. Esse Fusca é absolutamente novo em termos de peças. Nunca houve uma troca de peça. Ele é completamente original. Eu digo, olha, doutor, é o Fusca que eu estou buscando. Eu só quero garantir. Essas peças são originais, tudo bem até aqui? Eu não queria um Fusca. Eu queria um Fusca 69, branco, que as peças fossem originais. O doloso faz sempre assim, ó. Daquele sorriso. É isso aí, ó. Tá tudo certo, Simão. Vem na minha que você não vai se dar mal. Vem na minha, cola em mim, cola em mim. As peças são todas originais? São. Eu compro o Fusca. No primeiro dia que eu comprei o Fusca, dá um problema mecânico. Primeiro dia, doutor. Leva ao mecânico. Ele fala, porra, isso aqui tem mais peça nova do que o Fusca, do que um carro de 2026. É todo novo. O senhor me enganou. Eu não teria comprado o Fusca se soubesse da condição das peças. Tá claro isso, senhores? Eu pergunto. Esta casa aqui está numa zona que me parece sujeita a enchente. Perguntar para o vendedor, que é o senhor. O senhor me garante que na chuva a casa não inunda? Simão, eu estou nessa casa há 50 anos. A última inundação foi no tempo de Dom Pedro I, 1822. Eu compro a casa. No dia seguinte entra água. Daí o vizinho abre a janela e fala assim, ô trouxa, por que você comprou a casa? Entra água toda semana aqui. Eu só comprei porque o senhor disse que não entraria água. Esse dolo é chamado de dolo, principal. E, portanto, o negócio é anulável. Tudo bem até aqui? Mas o dolo pode ser meramente acidental. Eu vou dar o exemplo do Fusca de novo. Eu falo para o senhor, belo Fusca, que ano que é? 69. Eu sempre quis comprar um Fusca 69, eu acho um carro charmoso. Daí você vai me dizer assim, olha Simão, esse meu carro tem uma diferença com relação aos outros. As peças são originais. Eu não quero comprar porque as peças são originais, eu quero comprar um Fusca. Só que ele sobe o preço. Esse Fusca custaria 50 e ele me vende por 60. Porque as peças são originais. Reparem no dolo acidental. Eu compraria o Fusca ainda que as peças não fossem originais? Compraria por 50. Mas eu paguei 60. Não faz sentido anular, certo? Porque o Fusca eu queria de qualquer jeito. O problema é que eu paguei um sobrepreço. Como é que eu resolvo, gente, quando eu pago sobrepreço? Se a vontade era comprar Fusca, mas eu fui enganado nos 10 mil. Como é que eu resolvo isso no caso concreto? O negócio está mantido, certo? Mas eu tive um prejuízo, certo? Então eu cobro prejuízo. Eu não desfaço o negócio, porque o Fusca eu queria. Mas queria acreditando que valia 50 quando ele valia 50. O senhor me enganou e fez valer 60. Reparem que o chamado dolo acidental não há vício de vontade no querer. Eu quero, mas eu faço um negócio desvantajoso. Portanto, senhores, qual que é o dolo que gera anulabilidade? Somente o dolo principal. Jamais o dolo acidental que gera perdas e danos. Tem uma pequena importância, mínima aqui. Quais são os prazos para cada uma das coisas? Se o dolo é principal e eu quero invalidar o negócio jurídico, anulá-lo, eu tenho 4 anos, sob pena de decadência. Se o dolo é principal. Se o dolo é acidental e eu só quero cobrar as perdas e danos, qual é o prazo para cobrar perdas e danos
no dolo acidental? 10 anos. STJ decidiu que em matéria contratual, a responsabilidade civil, o prazo é de 10 anos. Só que esse é um prazo de prescrição e não de decadência. É um caso de prescrição. Vocês vão ver por que o primeiro é de decadência de 4 anos para anular e o segundo é de prescrição para cobrar as perdas e danos. Isso vai ser a última matéria do semestre. 10 anos. Pelo código seriam 3, tá? O STJ pegou o código, releu o código, destruiu o sistema do código e aplicou 10. É um dos temas que mais me irrita toda vez que eu vou falar sobre isso. Vamos a uma segunda espécie de dolo. Primeiro é principal e acidental. Agora eu vou falar sobre o dolus bonus e o dolus malus. Dolus bonus e dolus malus. Quando os arqueólogos desenterraram Pompeia, para vocês terem uma ideia, o trabalho de desenterrar Pompeia e Herculano começou ainda no século XVIII, na dinastia dos Bourbon, porque um dia eles estavam fazendo uma obra e de repente a obra despenca e eles olham, eles estavam dentro do teatro de Herculano, dentro do teatro. Eles foram fazer uma obra, quando caiu a obra, eles olharam e falaram assim, nossa, nós estamos num teatro romano, era Herculano. Conforme eles vão escavando Pompeia, eles acham mosaicos ou estátuas nas casas, e como eles não sabem de quem é cada casa, porque não tem registro, eles apelidam as casas de acordo com as obras de arte que estão achadas, localizadas nessas casas. A mais famosa é a Casa do Fauno, porque tem uma estátua de um fauno tocando harpa, tocando flauta. Mas a casa mais interessante é a casa do poeta trágico. E um dos mosaicos que tem nessa casa é o famoso Cave Canem, cuidado com o cachorro, cujo original está no Museu de Nápoles, porque os mosaicos e afrescos foram para o Museu de Nápoles. E o termo Cave Canem vem do verbo caveat, que é o que vai explicar o dolus bonus. O dolus bonus se reduz a uma ideia que é caveat emptor, cuidado comprador. Cuidado comprador é uma frase que tem uma, vamos dizer assim, uma elipse, que é cuidado comprador, o vendedor quer te enganar. Não está escrito tudo isso, mas isso é a consequência do caveat emptor. Cuidado comprador, que o vendedor quer te enganar. O que é o dolus bonus? A chamada gabança. Aliás, é um verbo que todo mundo fala errado em língua portuguesa, quase, que é o verbo gabar-se. Gabar-se é valorizar-se. Portanto, é a chamada gabança ou valorização. Quem se gaba de si próprio se valoriza. Então, o vendedor, quando vende, valoriza a coisa vendida. Ele se gaba. O senhor vai comprar aquele sofá de gosto duvidoso, que é azul com bolinhas cor-de-rosa e o estofado central é verde, é uma cor carnavalesca. Você olha e fala, nossa, que sofá estranho, né? O vendedor diz, imagine, é a última moda. Mas essas cores combinam? Isso é o que tem de mais atual, mais bonito, mais fashion. Ele está mentindo, veja um detalhe. Ele está valorizando o que é dele. Ele não está dizendo assim, o sofá é de mola quando não é de mola. Isso seria dolus malus, certo? O sofá é de couro quando não é de couro. Isso é mentira. A valorização é dolus bonus e, portanto, não invalida contrato. Caveat emptor, cuidado comprador, porque o vendedor vai valorizar o que é seu. Vai valorizar o que é seu.
Vocês sabem quando vocês vão experimentar uma roupa que vocês estão comprando e o vendedor ou a vendedora fala assim, nossa, a roupa ficou perfeita em você, até te emagreceu. Você fala, nossa, essa que eu vou comprar. Isso não é dólares malos, isso é dólares bônus. O vendedor não vai pôr a roupa e você fala assim, ficou horroroso, você não está vendo que essa roupa é péssima, volta para casa. Aquela sincericídio, né? Existia um programa nos anos 1980, 70, 80, início dos 90, depois ele virou entrevistador, ele não fez mais, que era o Vivo Gordo do Jô Soares, que tinha um garçom no esquete cômico que nunca agia com dólares bônus. Você vai a um restaurante, você pergunta assim, o senhor me recomenda o peixe? Ele vai dizer, claro, nosso peixe é ótimo. Um garçom dizia, claro, nosso peixe é ótimo, e o Jô Soares até ficava assim, ó, fazendo assim com a mão para mostrar que era uma mentira, que era dólares bônus. Aí a boa-fé objetiva no grau máximo. Você vai pro restaurante, fala assim, dá para comer essa comida? Honestamente, eu iria embora e trocaria de restaurante, aqui é tudo péssimo. Aí não é dólares bônus, aí chama-se boa-fé objetiva no grau máximo. Você põe a roupa, o vendedor fala assim, posso ser honesto? Com essa sua barriga não tem roupa que sirva, vai para casa. Nem compra roupa. Isso é ausência de qualquer... Isso é honestidade no grau máximo. É olhar para sua cara, você chega no plástico e fala, doutor, eu quero diminuir o nariz. Mas o que adianta? O senhor vai continuar feio. Pode ir para casa. Isso chama-se, não é dólares bônus, é boa-fé objetiva no grau máximo. Só que as pessoas, até porque esse excesso de honestidade não é bom socialmente. Eu tinha um amigo no tempo de faculdade que ele falava tudo o que ele pensava sem nenhum tipo de freio. Então um dia uma amiga chegou, uma menina muito bonita, estava super chique, começando estágio, falou para ele, ô Zé, você não acha que eu tô a cara da Ana Paula Arósio? Ele falou, só se for depois da pneumonia, você continua igual ontem. Esse tipo de conduta, ele até hoje, bom, agora semana passada eu saí com ele, acho que eu fui mais sincericida do que ele, mas esse tipo de gabança, de valorização, faz parte do trato comercial. Ninguém vai dizer, eu fui enganado que disse que o sofá era bonito e o sofá era feio. Aliás, a respeito do sofá, isso me lembra uma história muito interessante. Um dia eu fui na casa da dona do primeiro cursinho que eu dei aula, 2001, chamava Curso Prima. E eles me convidaram para conhecer a casa deles, tal, eu fui. O marido era maquenzista e ela franciscana, ou o contrário, já não lembro mais. E aí eu fui lá, e daí eles estavam tendo um pequeno problema com o sofá que eles compraram. Por quê? Porque ela foi numa loja, comprou o sofá, que a vendedora dizia que é lindo, 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 e o sofá era claramente horroroso. E eu chego na casa deles, estão brigando pelo sofá. É horroroso, é lindo, é horroroso, é lindo. Simão, me diga, é horroroso ou é lindo? Eu falei, eu não tenho opinião nenhuma sobre o sofá. Porque eu não ia me meter na briga do casal, né? O último que se meteu foi o Tirésia, na briga entre Hera e Zeus, para dizer quem tinha mais prazer no sexo e acabou cego. Então eu falei assim, para mim, sofá é uma coisa irrelevante. São todos sempre maravilhosos, eu não tenho opinião nenhuma sobre o sofá. Então cuidado, dólares bônus não invalidam o negócio jurídico. É a valorização, é a gabança. Os consumeristas dizem, não, em matéria de consumidor, nem dólares bônus pode ter, tem que ser totalmente honesto. Isso não existe. O ser humano não é totalmente honesto para quem acredita desde que Eva comeu a maçã. E para quem não acredita em Eva, desde que o homo virou sapiens sapiens. Quando nós deixamos de ser pitecantropos, homo, como chama aquele outro, neandertales. Ou seja, essa sinceridade total, ela só existe realmente na cabeça de alguém muito ingênuo, como o Cândido, né? Que foi o último ingênuo, né? Que não acreditou na punição de Deus quando veio o terremoto de 1755. Portanto, dólares bônus até em relação de consumo. Dólares malos. O dólares malos, que pode ser principal ou acidental, ele é aquele em que eu literalmente passo do limite de valorização para realmente enganar o outro. Portanto, é diferente de eu falar para uma pessoa que está vestindo uma roupa, essa roupa ficou bem em você? Ou essa pessoa pergunta, mas isso aqui é seda pura? E ela diz, quando não é. Porque aí está enganando, aí não é valorização, aí está mentindo sobre as qualidades do objeto. E, portanto, o dólares malos, se principal, invalida o negócio jurídico. Se acidental, gera perdas e danos.
Não se esqueçam que eu posso imaginar dolo de ambas as partes. Eu citava ontem isso, é o famoso me engana que eu te engano. E os dois agem com expedientes, maquinações, para um enganar o outro. É o velho impari causam turpitudinem cessat repetitio. Se os dois agiram maliciosamente, o direito não pode proteger nenhum, nem o outro. O dolo é bilateral, é espelhado. Por isso que alguns chamam, eu acho esse nome ridículo, de dolo enantimórfico. Porque enantimorfismo é a ideia de espelho. Portanto, este dolo bilateral ou enantimórfico vai levar o direito à seguinte conclusão: se os dois agiram com dolo, há uma compensação. Ninguém pode alegá-lo e o negócio é válido. Ou seja, da velha e boa matemática, menos com menos dá mais. Dolo com dolo dá ausência de dolo. Ou seja, ninguém pode alegá-lo. Esse é o artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio jurídico ou reclamar indenização. É a torpeza bilateral. Uma outra espécie de dolo é o chamado dolo por omissão. Ou seja, eu fico quieto quando eu deveria me manifestar. A doutrina se divide se essa manifestação tem que estar determinada por lei ou basta decorrer da boa-fé, do tráfego negocial. Por óbvio que ela basta decorrer do tráfego negocial. Não precisa estar na lei. Você tem que dizer isso. Você tem que dizer porque faz parte de uma conduta proba. Então, é o velho problema de comprar carro usado. É o velho problema. Aliás, posso dar até o exemplo com o caso do meu primo. Meu primo um dia no Natal me consultou com uma história muito interessante. Eu tenho um carro da marca Fiat, que eu já digo aos senhores, não recomendo. Porque Fiat é sinal de problema. Chama-se o carro que te dará problema. E ele comprou um Fiat e deu problema, porque ele comprou um Fiat. Quem compra Fiat terá problema, logo ele teve um problema porque comprou um Fiat. E o carro dele era um carro muito especial. Por quê? Tinha uma certa peça do sistema elétrico que ele trocava, o carro funcionava por uma semana, 15 dias, um mês, e essa peça queimava e o carro tinha uma pane elétrica. Era usual. Então ele tinha que ir todo mês na concessionária trocar a peça para que o carro não tivesse pane elétrica. Basicamente era isso. O carro era um saco. Daí um dia ele me contou a seguinte história. Os senhores vão julgar se há ou não dolo por omissão. Ele procurou um conhecido que sabia ele que o conhecido queria um carro e ofereceu esse carro para esse conhecido. E disse: quer comprar meu carro? Quero. Tá novo? Claro, tá novo. O carro só dá problema, não sai da garagem, não tinha quilometragem. Tá novo, bem conservado, tudo até aí é dólares bônus. Tá novo, bem conservado, não tinha nenhum problema. E quanto você quer pelo carro? Vamos dizer que o carro custasse no mercado 100, ele pediu 95, um desconto razoável, porque era um amigo, e não disse pro amigo que o carro tinha pane elétrica. Pergunta aos senhores e senhoras, ele deveria ou não deveria ter dito: estou vendendo um carro que apresenta problemas? Sim ou não? No Natal, ele diz: fiz um ótimo negócio, se gabando para a família. Empurrei o carro para o primeiro idiota que apareceu e agora o carro vai queimar na garagem dele, não na minha. Que eu não aguentava mais ter problema com esse carro. Daí esse aqui que vos fala perguntou:
Mas você avisou ao seu amigo que o carro tinha um problema? Ele falou, claro que não. Eu lá sou trouxa. Eu empurrei o problema para ele. Agora o trouxa é ele, não sou eu. Reparem que pela própria formulação do meu primo, há dolo por omissão. Por quê? Normalmente você não compra um carro esperando que toda semana você vai levar lá ao mecânico. E você não avisa isso. Você não avisa isso. É claro que é um dolo por omissão. Por quê? Porque se eu soubesse eu não teria contratado. Eu não teria comprado o carro. Faz uma pergunta para pessoas aqui da classe. Você gostaria de comprar um carro que você não pode usar, que toda semana para no mecânico? Alguns da classe gostariam. Que eu conheço um que tem um carro que toda semana para no mecânico. Mas é um caso isolado. É uma pessoa que gosta de se autotorturar com o veículo. Toda semana visita o mecânico. E deixa o carro lá. Daí você usa sexta, o carro fica no mecânico até a outra sexta. Daí você tira a sexta, ele quebra no sábado e assim vai indo. Chama-se a minha relação afetiva com o meu mecânico. E toda semana o carro fica lá no mecânico. Mas normalmente a pessoa que compra carro, normalmente quer andar de carro. Mas vocês são uma geração diferente. Vocês já acostumaram com Uber, já acostumaram com bicicleta, já acostumaram com outros meios de transporte. Para nós, que somos outra geração, o carro era sinônimo de vida. Quando a gente ganhava carro do pai com 18 anos, era como se tivesse tido a liberdade. Eu não ganhei, que meu pai falou, vai trabalhar vagabundo que eu não vou dar carro para você. Porcaria nenhuma. Mas a maioria ganhava carro aos 18 anos. Dolo por omissão. E agora vamos chegar finalmente no dolo que é lindo, que é chamado dolo de terceiro. E agora nós vamos começar a olhar sob as luzes de Moreira Alves para a figura dos vícios do consentimento. Vamos imaginar aqui que eu tenho um carro e que este carro é um problema. E eu quero empurrar o carro para a primeira pessoa que aparecer. Só que eu não posso chegar e falar, olha, compra esse carro que é uma maravilha. Eu estudei com o professor Simão, que eu estou usando de dolo, o dolo anula. Então eu vou combinar com o doutor Guilherme que o senhor vai fazer o seguinte, doutor Guilherme. O senhor vai procurar no seu meio social quem queira um carro como o meu. E o senhor vai oferecer o meu carro, presta atenção. Ele é um terceiro, tá? Ele não é vendedor, ele não é comprador. E ele vai dizer, você precisa de um carro? Sei de um ótimo para você, que é o carro do professor Simão. Só que meu carro está todo com problema. E ele engana o comprador. O comprador pergunta, mas o senhor conhece o carro do Simão? Conheço, uma maravilha. Nunca deu oficina mecânica. O carro é um daqueles que chama-se carro tranquilidade. Eles precisam dizer que é tranquilidade porque não sai do mecânico, mas ele inverte a história. E aí o que acontece? Eu vendo meu carro ao amigo do Guilherme, porque o Guilherme enganou o amigo, e não fui eu que enganei. Vocês entenderam o problema aqui? Há alguém enganado. Há alguém vítima do dolo. Mas não dolo do vendedor, dolo de um terceiro. E agora eu queria que os senhores me ajudassem na solução desse problema. Se o Guilherme enganou o amigo que comprou o carro do professor Simão, e pensando que o professor Simão não teve nenhum tipo de conduta, eu não combinei com o Guilherme, vamos enganar seu amigo. Eu só disse, Guilherme, você conhece muita gente? Você poderia vender meu carro? Te dou depois de presente um vinho. Não é que eu combinei, vamos, presta atenção por favor, tá? Isso é essencial na conversa. Vamos enganar terceiros. Eu só disse, vende meu carro, que você conhece muita gente que gosta de carro. E ele vendeu e ele enganou. Qual é o problema que os senhores percebem aqui? Simão vendeu um carro, alguém foi enganado não por Simão, mas por Guilherme, e esse que foi enganado está com um problema, que ele está com um carro podre. Quais seriam as duas soluções que o ordenamento poderia dar para essa situação? Eu vou falar as duas, e os senhores, por favor, me digam qual que os senhores acham mais adequada. A primeira, o vendedor, Simão, recebe um telefonema do comprador dizendo assim, o Guilherme que me indicou seu carro me enganou. O seu carro tem um monte de problema. Então eu vou entrar com uma ação contra você, Simão, para desfazer o negócio, porque houve dolo do Guilherme. Essa é a primeira solução possível. Segunda solução possível, o direito diz assim, se Guilherme enganou o comprador, Simão não sabia por quê? Porque eu não pedi para ele enganar ninguém.
O problema é dele, Guilherme, com o comprador, que vai responder pelas perdas e danos. E o negócio está mantido. Qual das duas soluções os senhores acham mais justas? Desfazer o negócio, sendo que eu não sabia do dolo, ou o Guilherme responder por dolo, pelos prejuízos do dolo e o negócio ficar rígido, íntegro, mantido? O que os senhores acham mais justo? Você acha mais justo o Guilherme responder ou eu desfazer o negócio? Por que vocês acham mais justo o Guilherme responder? Porque Simão, que vendeu o carro, não agiu com dolo, certo? E para mim, o dolo era desconhecido, certo? Se era desconhecido, para mim o negócio foi normal, certo? Logo, senhores, prestem atenção na minha frase. O direito prestigia o declarante que desconhecia o dolo. O negócio é válido. E Guilherme será réu numa ação de perdas e danos porque vendeu um carro estragado. O negócio é válido. Eu vou mudar de exemplo e vamos ver se os senhores agora acompanham. Eu falo assim, Guilherme, é o seguinte, eu tenho esse carro podre. Eu vou dar uma... Aliás, posso até contar no caso da casa do pai de uma amiga minha. Eles moravam numa casa há muitos e muitos anos. E a casa começou a apresentar cupim. E cupim é a destruição da casa. Tudo bem que eu descobri semana passada que a faculdade está com 11 tipos de cupim. São 11. E nós não podemos aqui fazer um corte na parede que vai cair tudo. Nós precisamos descupinizar 11 tipos. Eu nem sabia que existiam 11. Tá? Até isso agora eu vou estudar. Os 11 tipos de cupim do Largo de São Francisco. É um livro novo que eu estou escrevendo. Os cupins e os seus 200 anos de Largo de São Francisco. Bom. Ah, é verdade. É 11. Os 11 cupins do 11. Olha, ficou ótimo. Desde a fundação eu não tinha percebido isso. Mas quando o professor me contou, é sério, quando o professor me contou que nós temos 11 tipos de cupim, eu fui olhar se era verdade que existiam 11 espécies. Existem, está confirmado. Bom, mas esse pai dessa amiga minha resolveu vender a casa que ele morava. O que ele fez? A casa tinha aquelas poeirinhas do cupim, forma aqueles montículos de poeira do cupim. Ele fez uma bela limpeza na casa e fez uma coisa que é própria do doloso. Ele mandou invernizar toda a parte onde o cupim fica para evitar que por uns 6 meses caísse a poeirinha. Isso é típico do dolo. Você pinta a casa, inverniza a laje, não deixa cair madeira do cupim e oferece a casa para terceiros. Então reparem, eu digo assim, agora para o Guilherme, eu vou vender minha casa, porque você sabe, né, tá cheio de cupim, tá podre, vamos arrumar aí um trouxa? Você arrumando um trouxa para comprar minha casa, eu te dou uma comissãozinha. Fala, tá bom, Simão. Daí aparece a doutora Letícia, uma moça que veio de Ribeirão Preto, não conhece nada da vida, e ele fala, Letícia, você não quer comprar a casa do professor Simão? É uma casa maravilhosa, antiga, do século XIX. Tá em bom estado? Excelente. Mas tem cupim? Imagine, cupim, não existe isso. A casa é uma casa show. Ele te engana combinado comigo. Perceberam a segunda hipótese? Qual que é o efeito desse contrato? Letícia enganada por Guilherme e Simão sabia que Guilherme estava enganando Letícia. Qual é que é o efeito desse negócio? Tem que ser anulado, certo? Porque eu sabia do dolo de terceiro. Então, anotem a chave. O dolo de terceiro só é causa de anulabilidade se o dolo fora percebido pelo contratante, que dele teve vantagens, percebido pelo contratante, que dele teve vantagens, ou se esse contratante deveria ter sabido. Se eu soube ou deveria ter sabido. Como é que é deveria ter sabido? Eu falo, Guilherme, tô com uma dor de cabeça, minha casa tá cheia de cupim, eu já pintei, mas não resolve. Ele fala assim, Simão, chá comigo, eu sou seu amigo, eu vou resolver o problema. E ele aparece com um comprador. Evidentemente que eu deveria ter perguntado para ele, mas você avisou que a casa estava cheia de cupim? Eu fico quieto, falo, oh, que alegria, até vou te dar um troco aí, porque você me ajudou a vender a casa. Eu deveria ter perguntado para ele, escuta, você avisou que a casa está caindo cupim? A casa vai despencar? Se eu sabia ou deveria ter sabido. Portanto, senhores, vamos concluir aqui. O dolo de terceiro pode produzir 2 efeitos.
Anulabilidade ou apenas perdas e danos contra quem enganou? Como é que eu decido se há anulabilidade? Se aquele beneficiado pelo negócio sabia ou deveria saber da existência do dolo. Reparem que agora eu vou explicar o erro. E agora os senhores vão entender os requisitos do erro. O erro é a falsa noção ou desconhecimento da realidade. Professor, ainda no caso do dólar, na seguinte hipótese, houve o dólar de terceiro, mas o vendedor era ciente. O terceiro que participou também não é responsabilizado em nada? Sim, ele é responsabilizado. Deixa eu ler para o senhor o artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos a quem ludibriou. Então vem sua pergunta. Mas, se o negócio for desfeito, o terceiro pode responder por perdas e danos? Se houve prejuízo, sim, porque ele é coautor das perdas e danos. Coautor do ato que gerou o dano. Se eu sou um comprador que sofri um dolo, Foi vítima de dolo. por terceiro. Só que eu não quero mais ficar com o produto porque eu só comprei porque o cara me enganou, por exemplo. É um dolo principal. Só que você disse que se é por terceiro, eu só tenho direito a perdas e danos. O senhor está sendo genial. Eu fui enganado por um terceiro, é um dolo principal, eu não quero mais a coisa, mas o vendedor não sabia. O direito tinha que fazer uma escolha chamada escolha de Sofia. Entre o senhor enganado ou eu que me beneficiei da torpeza dele. O direito diz assim, por segurança jurídica, o senhor só pode pedir as perdas e danos, não pode fazer o negócio. É uma opção sistêmica, doutor. Veja, alguém tinha que sair prejudicado. Ou o senhor que foi enganado por terceiro, ou eu que ia ter o negócio desfeito, mas eu também não sabia que o terceiro tinha te enganado. Isso chama-se segurança jurídica. O senhor matou a questão. Não, mas o dano é muito melhor para o cara que foi beneficiado pela torpeza dos terceiros do que para mim que comprei um produto que eu não queria. O problema aqui não é o quem teve maior dano ou maior prejuízo. O problema é quem tem, qual solução garante melhor tráfego negocial. O direito aqui, a pergunta dele é excelente. Ah, mas Simão, eu que comprei, enganado pelo Guilherme, tive muito mais prejuízo que você, Simão, que simplesmente não sabia do dolo. Aqui, senhoras e senhores, o senhor foi no âmago da questão. O senhor chegou no... Mesma coisa que os cupins da São Francisco, as 11 famílias chegaram no âmago da São Francisco. O senhor chegou no âmago da questão. O que interessa não é quem teve mais ou menos prejuízo. O que garante mais estabilidade social? Mais segurança jurídica? Eu dizer, eu não sabia que o Guilherme te enganou, o senhor me desculpe, o senhor se vire com ele. Do que amanhã eu ter que anular o negócio porque Guilherme engana João e eu não sei de nada e eu pago o pato. Não é quem teve maior prejuízo, é o que garante maior segurança jurídica. Essa sua frase vai dar para o senhor entender o erro. Essa, que é o engano espontâneo, que é o engano que não é induzido, que é o engano que eu erro porque eu erro. Eu erro comigo mesmo. Eu não erro por interferência de terceiros. Ah, bom. Mas daí vem a pergunta. Quantas pessoas deixam de comprar coisas na vida real por medo de dolo? Ninguém. Quantos processos de dolo existem? 0,01%. Todos os problemas da compra e venda estão no plano da eficácia, que é não pagamento, que é vício redibitório. Ninguém. Esses temas que nós estamos tratando são temas, doutor, residuais na vida do ser humano. Isso não é o dia a dia. Porque se fosse o dia a dia, tinha acabado com os contratos, certo? Se anulasse tudo por erro, dolo, imagine coação. Então, o senhor tem toda a razão, mas é uma razão acadêmica, não prática. Na prática, ninguém liga para isso. Porque na prática, o dolo é muito residual. O dolo, na verdade, está muitas vezes no casamento. Depois tem os julgados de casamento muito interessantes. Sobre dolo. Porque eles não chamam de dolo, eles chamam de erro no casamento. Bom, se o erro pode
decorrer de uma falsa noção da realidade ou de um total desconhecimento da realidade, o código chama o vício de erro ou ignorância. Erro quando eu tenho uma falsa noção da realidade. Ignorância quando eu a desconheço. E a lei traz requisitos para que o negócio seja anulável por erro. Primeiro requisito: o erro deve ser substancial. Segundo requisito: o erro deve ser cognoscível pelo outro declarante. Cognoscível pelo outro declarante. Em matéria casamentária, o erro chamado substancial recebe um outro nome que equivale de erro essencial. Mas é a mesma coisa, substancial ou essencial. Mas em matéria casamentária, o erro recebe o nome de erro essencial. Quais são os exemplos, quem estava no seminário quinta-feira no nosso grupo de estudos viu isso, de erro substancial? Artigo 139. O primeiro é aquele que interessa a natureza do negócio. Natureza do negócio. Ou seja, eu acho que estou celebrando uma doação, quando na verdade eu estou celebrando uma compra e venda. Os senhores concordam que na prática isso é bastante complicado imaginar alguém que vem lá um anúncio, pague R$200 pelo livro, eu acho que eu estou ganhando o livro. É bem complicado isso na prática. Mas no tempo, nos anos 90, existia um sistema, antes da internet, muito interessante de vender curso. As pessoas apareciam na porta do metrô, de lugares, e falavam assim, você não quer ganhar um curso de idiomas? Você não quer ganhar um curso de leitura rápida? Eles vendiam curso de tudo nos anos 90. E tinha um detalhe, a hora que você assinava o contrato na porta do metrô, porque ganhar um curso todo mundo quer, na semana seguinte vinha na sua casa um boleto bancário. Daí você dizia, mas não era para ganhar o curso? Mas só havia um pequeno detalhe, o material do curso era pago, o curso era gratuito. O que era o curso? Você recebia uns cassetes para ficar ouvindo, e os livros eram pagos. Eu achei que estava fazendo um negócio gratuito quando estava fazendo um negócio oneroso, que eu tenho que pagar pelos livros. Um monte de gente reclamava no Procon que foi enganado pela natureza do negócio. Afinal, não era um curso gratuito. Era um curso gratuito até a página 1. Depois eu pagava por cada módulo o material. Claro que nessa hipótese, vocês vão dizer, e o Pedro já vai dizer, ô Simão, mas o cara não deveria ter avisado que na página 2 para evitar um dolo por omissão? Por óbvio que sim. Mas de qualquer jeito, o que eu estou dizendo é que é um problema de natureza do negócio. Não é gratuito, é oneroso, quando eu achava que era gratuito. Pode falar. É isso mesmo, né? Eu sabia que o senhor ia falar isso, já intuí esse tema. Aliás, dia 31, o Moreno faz aniversário, 80 anos. O senhor pode mandar mensagem no Instagram, tá? 80 anos, Moreno 80, 8.0. Muito bem. É raro na prática... Ô Pedro, você não ia fazer uma nota sobre o motivo? Você esqueceu completamente, né? Chegou atrasado, né? É isso, já faz ao final, né? Tá, que ele fez uma pesquisa de jurisprudência, depois ele vai falar para os senhores. É raro a gente imaginar que alguém acha que está ganhando quando está comprando, mas é a natureza do negócio, é o tipo de contrato que eu estou celebrando. Vocês imaginem que eu faço um contrato de comodato e daí eu descubro que o IPTU da casa é mais caro que um aluguel, porque aquele bairro é supervalorizado. Eu erro quanto à natureza. Tem custo ou não tem custo? Segundo tipo de erro, quanto ao objeto da declaração. O exemplo de Silvio Rodrigues do objeto da declaração é muito bonitinho. Os senhores sabem que São Paulo e o hoje bairro de Santo Amaro, na origem eram dois municípios, separados por um córrego.
Alguém sabe qual é a avenida que está sobre esse córrego hoje? Alguém conhece aquela região? O córrego era o córrego da traição, porque os traidores eram jogados para lá do município. Hoje é a Avenida dos Bandeirantes, que separava São Paulo de Santo Amaro. E Santo Amaro, o município, tinha ruas com nome idênticos às de São Paulo, que eram 2 municípios. Então, por exemplo, se os senhores forem hoje para um bairro que chama Alto da Boa Vista, perto do Fórum de Santo Amaro, perto, vocês vão achar uma rua que chama Rui Barbosa. E se vocês forem aqui para o Bexiga, tem uma rua que chama Rui Barbosa. Então, no mesmo município, que hoje é o mesmo município, a Avenida Ibirapuera é uma das avenidas retas de São Paulo, porque era a Avenida do Bonde, que ligava o centro de São Paulo ao centro de Santo Amaro. Naquele tempo não chamava Avenida Ibirapuera, por óbvio. Se vocês olharem, então, a rua Rui Barbosa, em São Paulo, centro, é uma rua comercial. A rua Rui Barbosa, em São Paulo, Alto da Boa Vista, é um bairro eminentemente residencial. Então, eu acho que eu estou comprando uma casa na rua Rui Barbosa, que é residencial, lá em Santo Amaro, quando na verdade eu estou comprando uma casa na rua Rui Barbosa, em São Paulo, centro, que é comercial. Vocês estão percebendo que os meus exemplos vão gerando um incômodo nos senhores? Mas como é que a pessoa não percebe, reparem, não percebe que está comprando na rua errada? Os exemplos vão gerando incômodo. Talvez tenha um exemplo melhor para não gerar incômodo. Sabe aqueles loteamentos, que são todos terrenos iguaizinhos? Só que um está na rua mais plana e o outro está na rua que tem um declive? Só que como é que eu sei qual é o lote? O lote é LXP2 da quadra TSQ1. Quer dizer, aí eu posso errar. Achar que eu estou comprando o terreno A quando eu estou comprando o B. Porque se mudar o Q1 para o Q2 já muda de rua. Aí eu posso errar. É difícil errar um imóvel em Santa Amaro e um imóvel no centro de São Paulo. Mas tudo bem. O terceiro exemplo de erro é o erro quanto às qualidades do objeto. O objeto está certo, mas as qualidades estão erradas. É o velho exemplo dos romanos, do digesto, de comprar um candelabro prateado achando que ele é de prata. Candelabro é uma coisa muito usual, né? Os senhores usam muito candelabro? Hoje o exemplo melhor é o relógio banhado a ouro que eu compro como se ele fosse de ouro maciço, tá? Eu acredito que ele tem uma qualidade quando ele tem outra. O caso mais famoso de acreditar que tem uma qualidade quando tem outra é comprar obra de arte falsificada. Tinha um diplomata aqui no Brasil, famoso nos anos 70 e 80, que viajou o mundo inteiro comprando obras de arte, muito famoso, da época da ditadura, e a casa dele era um pequeno museu. Ele morreu, a viúva resolveu vender os quadros da casa dele. Ela era dona dos quadros. E foi vender os quadros, e tinha um sujeito que colecionava arte, que foi até a casa da viúva, olhou e perguntou: este quadro aqui é um Picasso? Sim, Picasso original. Onde a senhora e seu marido compraram? Numa galeria em Paris. Ele vai, paga pelo Picasso um preço de Picasso, leva o quadro para casa e põe na parede. Só que esse sujeito tinha uma coisa muito peculiar, o comprador. Ele gostava de mostrar para os amigos que ele era um homem que trocava de decoração. Então, a cada ano, ele comprava um quadro, vendia um quadro, comprava um quadro e mandou o Picasso para ser vendido em Nova York. Que ele tinha comprado fazia um ano. Chegou o Picasso em Nova York e a Sotheby's devolveu o Picasso. Isto é uma falsificação de Picasso. Isso não é Picasso. Ele acreditava que tinha a qualidade de um Picasso original quando não tinha. Isso é erro. Esse caso veio parar na minha mão para dar um parecer sobre o período que ele teria para reclamar do erro. Mas o problema, nesse caso, é que é um caso muito difícil. Porque se eu vou comprar um Picasso numa galeria, a galeria te dá um certificado de autenticidade desse Picasso. E a viúva do falecido diplomata não tinha certificado de validade, de autenticidade do Picasso.
E o comprador não passou o Picasso por nenhum teste para saber se... Porque o vendedor, o finado, era famoso colecionador de artes. Ele nunca imaginou que aquilo era um Picasso falso. A pergunta é, a senhora sabia ou não sabia? Pro erro é um engano espontâneo, certo? Não tem a ver com a participação do outro. Ela disse que não sabia, que trouxe o quadro de Paris. Só que daí quando no processo perguntaram para ela, cadê o certificado de autenticidade? Ela não tinha, porque tinha comprado, segundo ela, há muitos anos, o tempo que morou em Paris, etc. E daí a briga era, devolve ou não devolve o dinheiro, e devolve ou não devolve o quadro. Quem quiser ver uma série curtinha no Netflix, não sei se vocês já viram, daquela senhora que vendia obras falsificadas numa galeria em Nova York, todas eram falsas. Todas eram falsas. E quando confrontaram essa senhora, perguntaram como é que a senhora... Mas ela vendia obras falsas de um nicho de pintores. Os americanos dos anos 70. Pollock, Rothko, etc. E perguntaram para ela, como é que a senhora vende tudo falso na galeria? A senhora me explica por quê. De onde que a senhora conseguiu essas obras? Todas falsas. E ela vendia numa galeria. Só que tinha um problema. Quando as obras iam para os especialistas, gente muito séria, metade dizia que a obra era original e metade dizia que era falsa. Havia um problema até de documentação para saber se aquelas obras eram falsas. E essa série é genial, porque daí no final eles descobrem quem era o falsário. E o falsário diz, eu não sou falsário, eu imito quadros de gente famosa. Agora, se alguém vende dizendo que é da pessoa, não sou eu. O meu hobby é pintar quadros copiando famosos. E era um chinês que morava num buraco na China e que, assim, para achar o chinês, o Netflix deu problema para conseguir achá-lo. E é muito interessante, porque essa ideia de cópia e fraude de arte, ela é muito atual. Se os senhores forem em museus, os senhores veem lá, cópia do discípulo de Da Vinci. O quadro do Da Vinci mais espetacular de todos os tempos, que não é, tá longe de ser a Mona Lisa, que era a Leda e o Cisne, desapareceu. O que sobrou? Cópia. Porque os discípulos copiavam para imitar o mestre. Eles não assinavam Leonardo da Vinci. Eles copiavam ipsis literis. E quanto mais próximo do mestre, melhor era o discípulo. Portanto, a noção de cópia que nós temos hoje, ela é muito própria. Mas o quadro é exemplo de erro essencial. Ou substancial. Depois nós temos o erro quanto à pessoa. Error in persona. Que é o famoso caso que eu já lhes contei aqui, que num incêndio eu sou salvo por um bombeiro, que eu acredito ser o bombeiro João, faço uma doação de 50 mil reais para agradecê-lo por ter sido salvo, e quem me salvou foi o bombeiro José. Eu erro quanto à pessoa. Os casos mais famosos são o erro quanto à pessoa no casamento. E por último, o chamado erro de direito. Todos esses erros que eu trabalhei até agora são erros de fato, que é um desconhecimento da realidade ou um conhecimento defeituoso da realidade. Mas quando eu falo em erro de direito, o Código Civil, no artigo 139, e aqui eu vou ler para que não haja dúvida, vai dizer, o erro é substancial quando, atenção ao inciso 3º, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico. Senhores, todo o sistema jurídico é baseado no que alguns chamam de ficção ou presunção. Ninguém pode descumprir a lei alegando sua ignorância. Eu não posso deixar de pagar imposto de renda dizendo que eu não sabia. Eu não posso roubar dizendo que eu não sabia que era crime. Porque se eu puder alegar a ignorância da lei, eu destruo a segurança jurídica. Estamos de acordo com isso? Ninguém pode descumprir a lei alegando sua ignorância. Alguns chamam isso de ficção, outros chamam isso de presunção. Matéria do semestre passado. Bevilacqua dizia,
eu não vou inserir no código a figura do erro de direito, porque isso vai dar confusão com essa presunção. Ninguém pode querer anular o negócio alegando: eu desconhecia uma lei vigente. Se eu soubesse que essa lei vigente existiria, eu não celebraria o contrato. Então repara, o colega fez uma nota, o Guilherme, ontem, sobre o seguinte: se eu sou uma pessoa casada, proponho a minha ação de divórcio, tudo bem? Está correndo o divórcio. Me apaixono por outra pessoa e durante o processo de divórcio eu me caso com essa outra pessoa. Isso chama-se bigamia, certo? Porque eu ainda não estou divorciado. Estamos de acordo com essa premissa? Eu sou bígamo nesse momento. Ele me disse, olha a pergunta dele, se você acha, Simão, você acha o erro que só propor o divórcio basta para você poder casar com outra pessoa, isso não é erro de direito? Não, na verdade, aí é desconhecimento da lei. E quem casou comigo, achando que eu era divorciado, quando eu era divorciando, porque o processo estava começando, cometeu um erro de fato. Erro de fato sobre a minha situação jurídica. Ela acreditou que eu era solteiro, quando na verdade, ou que eu era divorciado, quando na verdade eu era divorciando. Portanto, não é esse o erro de direito. O erro de direito tem que dizer: eu acredito que uma lei existe quando essa lei não existe mais. Vou repetir. Eu acredito que uma lei existe quando essa lei não existe mais. E é por isso que o erro de direito é muito difícil de ocorrer na prática. Que as pessoas tentam dizer: eu desconheci a lei. E o direito vai responder: problema seu. Você tem que cumprir a lei. Você não pode dizer: eu desconheci a lei. E é por isso que o caso mais famoso de erro de direito, que foi admitido amplamente pelos tribunais brasileiros, e repito aos senhores, foi o único caso que eu tenho como exemplo, porque os outros casos não me convencem da aplicação correta da lei. Esse me convence. Senhores, vamos fazer arqueologia jurídica. O Brasil teve um regime de bens que era o da comunhão universal, se eu não escolhesse outro, até 1977. Ou seja, se em 76 eu fosse... Minha mãe se casou em 73 com meu pai. Ela queria qual regime? A comunhão universal, não precisava fazer pacto, nada. Era o regime que a gente chamava legal. Aliás, é um regime tão antigo que ele remonta às ordenações filipinas. A carta de a metade ou segundo os costumes do reino. Enfim, eu me caso por comunhão universal. 77 mudou a regra, com a lei do divórcio. A partir de dezembro de 77, quando eu me caso e eu não escolho nenhum regime, eu ganho a comunhão parcial. Estamos de acordo com isso? Então vocês imaginem em 77, as pessoas iam até o cartório e falavam assim: quero me casar, quero me casar. Qual é o regime que o senhor quer? Comunhão universal. Muito bem, é só dizer sim querido, sim querida que você ganha esse regime. Preciso fazer pacto? Não, chama-se regime legal. Estão entendendo o problema prático? Essas pessoas chegaram para casar. A lei do divórcio tinha entrado em vigor e agora, se elas não tivessem pacto, por qual regime elas casariam? Comunhão parcial. E elas acreditaram que dizendo sim querido, sim querida, eles teriam a comunhão universal. Eles ganharam por lei um regime que eles não queriam. Porque a lei mudou no meio do caminho. E aí, senhores, aconteceram coisas absolutamente brutais no Brasil. Imagine em 77, para um rincão no interior de São Paulo ficar sabendo que mudou a lei. Não é como hoje no Google, certo? Eu precisava mandar o diário oficial, certo? Então, centenas de pessoas no Brasil se casaram após a vigência da lei nova por comunhão universal, porque desconheciam o regime novo. E o cartório desconhecia a mudança da lei. Então olha que situação curiosa. Eu chegava lá em 1979, 2 anos depois. Quero me casar. Que regime o senhor quer? Comunhão universal. Ah, então não precisa fazer pacto. Porque nem o cartório sabia que a lei tinha mudado. Entenderam qual foi o problema prático? As pessoas acreditavam que a lei ainda se mantinha igual, mas ela tinha mudado. E daí todo mundo que queria comunhão universal
acabou ganhando comunhão universal só no nome, porque não havia pacto antinupcial. O regime real era de comunhão parcial. E aí, olha o que acontece, senhores, nesse casal. Alguém morre. Alguém morre e na hora de aplicar a lei, comunhão universal. Não. Você não tinha pacto antinupcial, a sua comunhão parcial. Então as pessoas correram aos juízes pedindo para reconhecerem o regime delas como comunhão universal. Porque elas erraram de direito. Mas, gente, isso não pode ocorrer hoje, tá? Em 2026, que a lei mudou em 77. Isso era uma época de desconhecimento da lei da transição. 77, 78, 79. E, portanto, os juízes disseram, como vocês acreditaram que a lei estava vigente quando ela não estava mais, e como não era uma norma de ordem pública, vocês podiam ter escolhido outro regime. Tudo bem, vocês se casaram por comunhão universal, mesmo estando em erro. Mudou-se o regime para o regime que eles queriam, porque as pessoas desconheciam a mudança da lei. Mas, senhores e senhoras, se os senhores hoje alegarem isso, isso é motivo de chacota. Isso foi para uma época de transição, que as pessoas desconheciam o regime. Meu primo, por exemplo, outro primo, não aquele, se casou no interior do Ceará, já nos anos 2000, e chegou no interior do Ceará e falou assim, eu quero me casar. Era onde ele morava. Qual regime o senhor quer? Separação total de bens. Separação total de bens precisa fazer um pacto antinupcial. Precisa fazer pacto. O cartório falou assim, tá anotado. E realizou o casamento dele com a minha prima por separação total sem pacto. Resultado, isso não é erro de direito. Isso é simplesmente nulidade daquele regime. Eles ganharam a comunhão parcial. Por que ganharam a comunhão parcial? Porque eu não posso, em 2020, alegar que eu desconhecia a lei do divórcio de 1977. E só ocorreu num período de transição. Ficou claro isso para os senhores? É o único erro de direito que eu conheço. Para terminar a aula de hoje, o segundo requisito do erro é que o erro deve ser perceptível, cognoscível ao outro contratante. Os senhores se lembram que eu disse que no dolo de terceiro não seria justo invalidar um contrato que o Simão beneficiado não tinha a menor ideia e o senhor até trouxe seu óbice? Imaginemos agora o erro. Eu vou negociar com o senhor. Eu vou ter uma falsa noção da realidade, eu, Simão. E o senhor, que vai negociar comigo, preste atenção agora, não tem a menor percepção de que eu estou errando. Para o senhor o contrato é absolutamente normal. Então eu chego, o senhor é um homem que tem uma bela criação de aves, e meu sonho sempre foi ter um fazão, sonho antigo, que custa 1.000. E eu vejo uma ave no seu sítio, que tem um rabo, um papo e faz glu, 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 glu. E eu falo, nossa, que fazão bonito esse, fazão grande, gordo. Eu penso que é fazão. Eu não digo pro senhor, olha que fazão que faz glu, glu. Eu penso. Quanto é que custa esta ave? Eu pergunto ao senhor. Se fosse fazão era 1.000, peru é 50. O senhor diz 50. Eu pago 50, que vale o preço do peru, chego com o peru em casa. Foi esse artigo que eu fiz em homenagem a um grande jurista. E chego com o peru em casa, falo para minha mulher, olha que beleza, a nossa família a partir de hoje tem um pet. O nosso pet é um fazão. Ela olha para mim e fala assim, mas desde quando isso aqui é um fazão? Isso aqui é um peru. Eu falo, um peru? Eu errei! Chego até o senhor e digo assim, quero anular o negócio. Erro essencial com relação ao objeto. Não é, eu queria fazão e comprei peru. O senhor acha justo anular esse contrato com o senhor? Se eu falei, me vende esta ave por R$50? Porque eu errei sozinho? É justo com o senhor? Por isso que não basta eu errar. O senhor tem que perceber que eu estou errando. Anote o requisito. Cognoscibilidade do erro, percepção do erro pelo outro contratante. E se eu não provo que o outro contratante percebeu o meu erro, a lei dá razão ao outro contratante, manter o negócio estável. Não basta que eu erre, eu tenho que errar e o senhor perceber. E tenho que provar, doutor, que o erro foi substancial e que o erro foi perceptível. Pergunta ao senhor, nesse caso que o senhor se sentiu tão injustiçado no outro, o senhor acha justa essa situação? Que eu comprei uma ave por 50, valia 50, levei para casa, errei, o senhor diga assim, não devolvo porque o problema é seu. O senhor acha justo isso? Tá. Vamos dar o exemplo do erro perceptível, tá?
eu chego na sua propriedade e digo, finalmente vou realizar meu sonho de infância, eu vou ter um pet, um fazão. E olha aquela bela ave que abre o leque e faz glu, glu, glu. Falo, nossa, que beleza, vou levar um fazão. Daí penso, quanto custa um fazão? R$1.000. O peru custa 50. R$1.000. Vou enganar esse caipira é o senhor que está me vendendo. E vou pagar só 700. E vou ainda ter um lucro de 300. Então eu chego lá pro caipira e falo, que bela ave! E ele fala, glu, glu, glu. E o senhor diz assim, bela ave. Você quer me vender essa bela ave? Não sei, depende do preço. E o peru custa 50. Eu falo, eu lhe pago 700, pensando, estou fazendo um ótimo negócio. O senhor teria como perceber que alguma coisa está errada? Porque ninguém pagaria 700 por um peru? Reparem, neste caso, Pedro, o erro se aproxima do dolo por omissão. Porque ele teria que me perguntar, mas se o senhor tem certeza que o senhor quer pagar R$700 por esse peru sarnento? Tem um detalhe, o seu peru tem sarna, para piorar a história. Agora, veja um detalhe. Se o outro percebe que eu estou errando, ele não é vítima do meu erro, ele é cúmplice do meu erro. Perceberam a ideia do cúmplice? Como no dolo. Se alguém engana e eu não sei, eu sou simplesmente um terceiro irrelevante. Aqui, senhores, um erra e o outro percebe. Então, quando eu entrar com uma ação anulatória, comprei peru por preço de fazão, o senhor não pode dizer, eu não sabia que ele queria peru, porque o senhor vendeu por preço de fazão. Eu vou dar um exemplo desse erro perceptível pelo outro contratante. Os senhores resolvem comprar coisa velha. A coisa mais divertida é ver gente que não sabe comprar coisa velha comprando coisa velha. Então os senhores vão aqui na feira da 3 de maio comprar coisa velha. Metade do que tem lá é novo, que eles vendem como velho. Metade. Então o senhor olha um pequeno móvel e fala, esse móvel é a minha cara, custa R$5.000. Olha o outro que parece idêntico e custa 300. Por quê? Porque um é do século XIX, um é feito na 25 de março. Mas eles são idênticos. Daí o senhor olha o móvel e fala, que bela cristaleira. Quanto ela custa? 300. Poxa, mas como tá barata? O cara tem que dizer, porque é atual, é cópia do século XIX, por isso que ela é barata. Ele não diz, dolo por omissão. Mas o senhor não diz nada. O senhor pensa, R$300? Vou levá-la. Ele só tem coisa velha, chama-se brechó de coisa velha. O que você pressupõe que ele está vendendo? Coisa velha. E aquilo é uma réplica. Esse é o erro perceptível. Que corretamente, Pedro, muita gente diz assim, ele pode namorar com o dolo por omissão. Por isso que é muito difícil anular por erro hoje em dia. Eu preciso provar, doutor, que eu errei e que o outro percebeu. Vocês entenderam qual é o drama do declarante que erra? São duas provas. Erro substancial e erro percebido, ou que poderia ser percebido pela outra parte. Por isso que ninguém anula negócio por erro. Ficou quase impossível. Naquele livro de parte geral, do professor Moreira Alves, ele vai dizer por que ele trouxe do direito italiano essa ideia de cognoscibilidade do erro. Isso é cópia do Código Italiano de 42. E ele vai explicar que para a estabilidade do negócio jurídico, interessa menos quem erra, mas mais aquele que negocia com quem erra, para que eu evite insegurança jurídica. Então, doutores, para terminar a aula de hoje, o foco no Código 16 era quem errava. O foco no Código de 2002 é quem negocia com quem errou. O foco no Código 16 era aquele vítima do dolo. Hoje, no dolo de terceiro, eu não vou ter por foco a vítima. Eu vou ter quem negociou com aquele que foi enganado. Porque ele pode ter negociado sem saber que alguém enganou. Essa é a estrutura do Código. Não mais proteção da vítima do erro, porque vítima de si própria, né? Ou da vítima do dolo, mas sim da estabilidade do negócio jurídico. Essencial e cognoscível. O requisito da excusabilidade é um requisito que eu vou trabalhar semana que vem, que eu quero mostrar para os senhores como ele é um requisito que está na base do erro. Ele não precisa da lei dizer que está escrito isso. Eu vou mostrar semana que vem. Não esqueçam, tá, senhores, que eu preciso começar com a excusabilidade. E o Pedro vai fazer uma nota depois sobre motivo ilícito que ele achou do negócio jurídico.